1,84 vezes mais risco de morte. Esse é o número de quem não consegue ficar 10 segundos em um pé só depois dos 60. E o teste não custa nada. Nestes 9 minutos você vai ver 6 medidas que prevêem independência na terceira idade, com o estudo de cada uma. Todas você consegue fazer ou pedir esta semana. Antes, nada aqui substitui consulta. O que este vídeo faz é te dar o nome exato do exame e o número de referência para você chegar no médico sabendo o que perguntar. Medida 1. O equilíbrio em um pé só. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine em junho de 2022 acompanhou 1.702 pessoas de 51 a 75 anos. A mortalidade ficou em 4,6% entre quem completou o teste e de 17,5% entre quem não completou. O risco relativo ficou em 1,84 vezes, considerando todas as causas. Mas ninguém equilíbrio como treina força. Parece bobagem, sem peso, sem suor. E por isso fica fora da rotina de quem já caminha todo dia. O teste mede controle postural, que depende de 3 sistemas ao mesmo tempo: força de perna, visão e o labirinto. Quando um falha, o corpo perde a correção rápida. E é essa correção que evita a queda real. Faça agora, com a mão na parede. Menos de 10 segundos nos dois lados. Repita 3 vezes por dia, sempre com apoio ao lado. Medida 2. A força da sua mão. Existe um exame de 30 segundos que prevê mais sobre sua independência do que o peso na balança. É a força de preensão, medida com dinamômetro. O Consenso Europeu sobre Sarcopenia, o EW definiu os pontos de corte. Abaixo de 27 kg para homens e 16 kg para mulheres, sarcopenia provável. A preensão funciona como termômetro do músculo do corpo inteiro. Quando ela cai, costumam cair junto à força de perna, a velocidade de marcha e a capacidade de levantar sozinho. É preditor independente de mortalidade e de declínio cognitivo. Mas o exame quase nunca é pedido. Parece teste de academia, rápido, barato e some da consulta de rotina por isso mesmo. Peça a medição e anote o número. Repita em 6 meses. O que importa é a direção da curva. Medida 3. Quantas horas você realmente dorme? Uma meta-análise com 19 estudos e 816.995 pessoas encontrou 19% mais risco de mortalidade cardiovascular em quem dorme menos de 7 horas. O risco relativo foi 1,19, com intervalo de confiança de 1,13 a 1,26. O menor risco fica perto de 7 horas. O mecanismo é a pressão arterial. O sono profundo é o único período em que a pressão cai de forma sustentada. Menos sono profundo, menos descanso para o coração. Mas ficar mais tempo na cama não é dormir mais. 8 horas deitado com 2 acordado é uma noite de 6. O que conta é o tempo de sono. Anote por 7 noites a hora que você apagou e a hora que acordou. Medida 4. Quantas vezes você levanta à noite? 3 ou mais idas ao banheiro por noite associam-se a 28% mais risco de queda em 3 anos, num estudo com idosos da comunidade. Uma meta-análise no Journal of Urology aponta excesso de risco de 20% para quedas e 32% para fraturas. São 2 mecanismos somados: a pressão que cai ao levantar rápido no escuro e o sono fragmentado que reduz reação e equilíbrio no dia seguinte. Mas quase todo mundo trata como problema de bexiga. A pessoa corta água à noite, continua acordando e o risco não muda. Leve o número ao médico junto com a lista dos seus remédios. Diurético tomado à noite é causa comum e ajustável. Medida 5. Quanto você anda e quanta força você faz. Uma revisão sistemática com meta-análise dose-resposta publicada no Lancet Public Health comparou 7.000 passos por dia contra 2.000. A redução de risco foi de 6% a 47% conforme o desfecho, incluindo mortalidade por todas as causas. Em maiores de 60 anos, a parte mais acentuada da curva fica entre 6 e 10.000 passos. Mas passos não constroem o músculo que evita a queda. São 2 estímulos diferentes. A caminhada trabalha o sistema cardiovascular, a força trabalha a massa muscular e potência. Aqui está o detalhe que quase todo mundo ignora. As diretrizes de atividade física da OMS para idosos pedem 3 coisas por semana, pelos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, 2 ou mais sessões de força e 3 ou mais sessões de equilíbrio para prevenir quedas. A terceira é a que ninguém faz, e é justamente a que a medida 1 deste vídeo mede. Levantar da cadeira sem usar as mãos 10 vezes já é uma sessão de força que cabe em casa. Medida 6. Quanta proteína entra no seu dia? O Consenso Protage, formulado no workshop da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica, recomenda pelo menos 1 a 1,2 grama de proteína por quilo por dia para idosos saudáveis. A referência do adulto jovem é 0,8. Em quem está desnutrido ou doente, sobe para 1,2 a 1,5. O motivo é a resistência anabólica. Com a idade, o músculo responde menos ao mesmo estímulo de proteína. Precisa de mais quantidade e melhor distribuição no dia. Mas proteína sozinha não constrói nada. Sem estímulo de força, o excedente vira caloria e a massa muscular continua caindo. O consenso é explícito. Proteína combinada com exercício é o ideal, não proteína isolada. Divida entre as 3 refeições principais em vez de concentrar no jantar. E quem tem doença nos rins precisa de orientação médica antes de aumentar qualquer dose. Agora, uma coisa que eu não vou fingir que sei. Sobre jejum intermitente depois dos 60, a evidência está dividida. Parte das revisões aponta risco de perda relevante de massa livre de gordura em coortes mais velhas. Outras meta-análises não encontram queda significativa de massa magra.
Não existe consenso, e quem te disser que existe, está indo além do dado. Se for testar, mantenha a proteína alta dentro da janela, some treino de força e acompanhe circunferência de braço e panturrilha em vez de olhar só o peso. Vale dizer também o que esses 6 não cobrem. Visão e audição ficaram fora, e as duas afetam o risco de queda tanto quanto equilíbrio. Catarata não tratada e perda auditiva não corrigida mudam a forma como a pessoa se move pelo ambiente. Saúde bucal também. Dificuldade de mastigar muda o que entra no prato, e isso reaparece direto na conta de proteína que acabamos de fazer. Então trate a lista como início, não como exame completo. Antes de fechar, o que levar para a consulta. Médico tem 15 minutos e você tem 6 números. Chegue com eles anotados, não com sintomas vagos. A diferença entre ando cansado e durmo 5 horas e meia, há 3 meses levanto 3 vezes por noite e não fico 6 segundos em um pé, é a diferença entre sair com um conselho genérico e sair com um exame pedido. 3 pedidos que cabem numa consulta comum: medição de força de preensão com dinamômetro, revisão do horário dos seus remédios, especialmente diurético, e orientação sobre treino de força se você tem alguma restrição articular ou cardíaca. E 3 coisas que este vídeo não faz. Não diagnostica sarcopenia. Os pontos de corte do EWSOP2 indicam sarcopenia provável, e a confirmação exige avaliação de massa muscular. Não substitui investigação de nictúria, que pode ter causa urológica, cardíaca ou medicamentosa, e não dispensa liberação médica antes de começar treino de força depois dos 60. Um último ponto sobre como ler esses estudos. Todos eles são de associação, não de causa. Quem fica 10 segundos em um pé tem mais risco de morrer, mas não é o desequilíbrio que mata. Ele sinaliza um conjunto de coisas que já vinham acontecendo. Melhorar o teste sem tratar o que está por trás não muda o desfecho. Por isso o valor está em medir cedo e repetir. O número isolado é um retrato. A sequência de números é o filme. Fechando, são 6 números. 10 segundos em um pé, 27 e 16 quilos de preensão, 7 horas de sono, menos de 3 idas ao banheiro, 7.000 passos mais 2 sessões de força e 3 de equilíbrio. E 1,2 G cadastro de proteína. Anote os seus 6 hoje e repita em 6 meses. A direção da curva diz mais que qualquer valor isolado. Amanhã, o hábito que dobra o risco após os 60 e ninguém mede. Saúde 60 mais com números de risco real. Inscreva-se.